Bem-vindos ao Altos Papos, um canal sobre o universo, a vida e tudo mais. O meu nome é Douglas e hoje nós usamos a palavra razão em vários sentidos. Falamos eu tenho razão ou ele não está com a razão para significar que nos sentimos seguros de alguma forma ou temos certeza de alguma coisa. Ou no momento de fúria ou desespero ou alguém perde a razão. Como se a razão fosse algo que podemos ter ou não ter, possuir ou perder. Por que isso acontece? O que é e onde está a razão, afinal? Usamos a palavra razão para nos referir aos motivos de alguém, como também a causa das coisas, onde parece que tanto nós quanto as coisas são dotados de razão, mas em sentidos diferentes. No início do vídeo vimos outros sentidos para a palavra razão, como lucidez, certeza, motivo, causa, e todos esses sentidos estão presentes dentro da filosofia. E ela chama nossa razão de luz e luz natural, por identificar razão e motivo, por julgar que nós agimos e falamos sempre movidos por motivos. Fala também que a realidade é racional, por identificar razão e causa, por considerar que a realidade opera de acordo com relações causais. Quantas vezes nós não tomamos decisões baseadas nas razões do coração, dos sentimentos ou das emoções? Quando, por exemplo, quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, de estudos, de metrô lotado e grita com a primeira pessoa que lhe recebe, você acredita que tem a razão, um motivo, uma causa para agir daquela forma. Porém, a sua razão ali foi como Pascal colocou, razão do coração, das emoções ou do sentimento. Porque se você parar e buscar no seu intelecto pela razão, você vai ver, na verdade, que você não tinha o direito, um motivo, uma causa justa para agir daquela forma com aquela pessoa, que inclusive, na visão dela, você não estava com a razão. Mas além de Pascal, ouvimos outros que elogiam as ciências, dizendo que elas manifestam o progresso da razão. A razão agora é colocada como uma capacidade puramente intelectual para conseguir o conhecimento da humanidade e do mundo. E isso é considerado algo bom, um progresso. Por isso ela ganha também o conceito de ser temporal, contínua, capaz de aumentar seu conteúdo e suas capacidades através dos tempos. Quantos professores já não disseram? Fulano trouxe um trabalho irracional, era um caos, incompreensível. Já Beltrano era uma beleza, claro, compreensível, racional. A razão agora significa clareza de ideias, ordem, resultado de esforço intelectual ou da inteligência, segmento de normas e regras, de pensamento e linguagem. Então, todos esses sentidos que falamos constituem o conceito, a ideia de razão, que podemos também considerar como consciência moral que observa as paixões, orienta as vontades e oferece finalidades éticas para as ações, ou também como uma atividade intelectual de conhecimento da realidade natural, social, psicológica e histórica. Para muitos, a razão não é um privilégio apenas de nós, seres humanos, mas também das coisas e de toda a realidade. Assim teríamos uma razão objetiva, que seria a afirmação que o objeto de conhecimento ou toda a realidade é racional, e uma razão subjetiva, que é a afirmação de que o sujeito do conhecimento ou da ação é racional. Mas como tudo se transforma, a ideia do que é a razão também precisou ser ampliada durante os séculos, uma vez que vários problemas foram encontrados nas visões da antiguidade, como por exemplo os conflitos entre inatistas e empiristas. Platão, por exemplo, acreditava que a razão era inata, ou seja, que nascemos trazendo em nossa inteligência não só os princípios racionais, mas também ideias verdadeiras, que por isso são inatas. Em seu livro Menon, Sócrates conversa com um jovem escravo analfabeto e através de perguntas certas na hora certa,
ele consegue com que o jovem escravo demonstre um difícil teorema de geometria, que é o teorema de Pitágoras, se eu não me engano. As verdades vão surgindo no espírito desse escravo conforme Sócrates vai fazendo as perguntas e raciocinando com ele. É incrível, leiam. Então Platão se pergunta, se indaga, como seria isso possível acontecer se o escravo não tivesse nascido já com a razão e com os princípios de racionalidade? Já os defensores do empirismo afirmam que a razão, a verdade e as ideias são adquiridas por nós através da experiência. Eles dizem que antes da experiência, nossa razão é uma folha em branco com nada escrito, ou uma tábula rasa com nada gravado, até que venha a experiência para escrever nessa folha ou gravar nessa tábula. De tanto algumas sensações se repetirem no mesmo espaço ou muito próximas uma das outras, ou mesmo se repetirem sucessivamente no tempo, criamos o hábito de associá-las. E essa associação são as ideias para os empiristas. Pessoal, vocês estão gostando? Já deixa aquele like, comenta e se inscreve aí no canal, beleza? Obrigado. E claro que mais tempo se passou. Pessoas aderiram ao inatismo, ao empirismo, bolaram explicações do porquê a razão era isso ou aquilo, e isso até hoje. No meio do caminho, alguns refutaram o inatismo, o empirismo e deram suas próprias explicações da realidade, das ideias, das razões, onde as outras pareciam deixar lacunas. Disseram inclusive que inatistas e empiristas estavam tão equivocados em suas visões que era como alguém querer assar um frango, colocando o frango ao centro e fazendo o forno girar ao redor desse frango, ou seja, colocando a figureada no centro. Como se estivessem colocando então a realidade externa e os objetos como foco, fazendo a razão e o indivíduo girar em torno disso. Onde primeiro é preciso entender o que é a razão, o que ela pode ou não pode conhecer, e só assim afirmar o que é a realidade e dizer se ela é racional. Basicamente, diz que é preciso uma união entre a forma inata, ou seja, a estrutura vazia da razão, com o conteúdo particular oferecido pela experiência, gerando assim uma relação específica entre elas, para então existir a unidade do objetivo, que seria leis do real, com o subjetivo, leis do pensamento. São tantos os problemas encontrados pela razão que, levando-os em consideração, seria fácil cair em ceticismo. Se em cada época, por motivos históricos ou teóricos, a razão muda inteiramente, o que queremos dizer, afinal, então, quando usamos a palavra razão? Se cada ciência, teoria, filosofia nada há de comum com as anteriores ou posteriores, por que dizemos, então, que uma é racional e outra é irracional? Será que a razão é nada mais do que uma invenção criada pela nossa cultura para si mesma? Porém, a importância da razão está em alguns pontos. Veja. A primeira maneira de avaliação da capacidade racional é o da coerência interna de um pensamento. Ou seja, o conhecimento é oferecido através de princípios, conceitos e procedimentos que sustentariam a explicação apresentada. Caso não haja uma coerência entre esses elementos, não haja uma relação coerente entre esses elementos, dizemos então que o pensamento ou teoria não são racionais. Outra maneira é perguntar se o pensamento ou teoria contribuem para que o ser humano conheça e compreenda as circunstâncias da sua vida, se contribuem ou não para que possamos alterar as situações que consideramos intoleráveis e inaceitáveis, e se contribuem ou não para melhorar as situações em que vivemos. Dessa forma, a razão, além de um critério para avaliar o conhecimento, é um instrumento crítico para compreendermos as circunstâncias em que vivemos, para mudá-las, para melhorá-las. A razão é um meio e um fim em si mesma, para cada pessoa além dos limites da mediocridade. A razão tem um potencial ativo ou transformador, e é por isso que continuamos a falar dela e a desejá-la.
chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem assistiu até aqui, afinal esse vídeo ficou um pouco mais longo. Então quem ainda não deixou o like, por favor, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, muito importante. Me segue também nas mídias sociais, Facebook e Instagram como canal Altos Papos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!